Se liga, é só um clique. 10h30. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde, vinde, vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde, vinde, vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorice. Ouviste o que vos disse? Vou e venho para vós. Se vós me amasses, certamente exultarei por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. E vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditai. Já não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Evangelho de João,
capítulo 14, do versículo 20 ao versículo 31. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio. Né? Você que está ligadinho conosco, com o seu radinho, você aí na roça, você aí no hospital ou nessa penitenciária, que está ligadinho conosco para mais uma escola bíblica dominical. Que Deus vos abençoe. E você que está ligadinho conosco pelas redes sociais, estamos aí pela fanpage dos Gideões Missionários da Última Hora e também ali pelo canal do YouTube do Pastor Eliel Uller. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube do Pastor Eliel Uller, entre ali e se inscreva. Eliel Uller, né, com 2 L, não tem H. E se inscreva e ative as notificações. E também compartilhe essa live com seus amigos, para que a palavra de Deus possa se expandir cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado por estar ligadinho conosco e fique conosco até o final. Hoje temos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Na técnica de som, deixando tudo pronto, organizado, né, o irmão Brito, Charles Brito. Deus abençoe o irmão Charles, sua família. E também o nosso pastor Eliel, que é o nosso professor hoje, convidado para essa Escola Bíblica Dominical. Já esteve ali na sede, já deu aula ali na sede. Muitos irmãos que já ouviram ali aqui de Camboriú, agora chegando em casa, ligam o rádio, vão estar nos ouvindo aqui agora, pelas ondas do rádio ou pelas redes sociais, né? Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, o Charles Brito está ali firme e forte no comando dessa nave. E a paz do Senhor, irmãos de casa, é um privilégio estarmos juntos de novo. Hoje o assunto é interessantíssimo, que é sobre os 5 ministérios, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto tão valioso e que às vezes é tão mal entendido, mal interpretado e às vezes manipulados também para uso pessoal. Nós vamos falar sobre isso hoje, um assunto muito importante de ser falado. Então vamos orar então para dar início à nossa escola dominical? Amém. Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão importante. Muitos irmãos já estão comentando a escola bíblica, outros não podem comentar, mas estão pelo radinho ligado. E nós pedimos que o teu alcance, com a tua bondade, teu amor, tua presença, misericórdia, possa alcançar cada um, derramando graça sobre a vida de cada um de todos nós, Senhor, independente do lugar onde esteja, o que esteja fazendo, que o Senhor venha abençoar esse dia, que essa semana que se iniciou há poucas horas possa ser uma semana diferente, melhor, com muito mais saídas e bênçãos para teus filhos. Que haja restauração de vidas, de saúde, de ministério, de casamento, de vida financeira, de emprego. Que haja um mover nos céus em favor de teus filhos que estão aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. A lição que estamos estudando é o primeiro trimestre de 2024. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje vamos estudar a lição de número 7, 18 de fevereiro de 2024. O ministério da igreja. O nosso textuário está lá em Efésios, capítulo 4, e versículo 11, que diz assim: E o mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A nossa verdade prática diz assim: os dons ministeriais foram dados como objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Não é para uso próprio, não é para se beneficiar dele, não é para se utilizar dele fora disso. Mas os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros, ou seja, dos crentes em Jesus Cristo. Algum comentário? Não. Seguimos. A nossa leitura bíblica em classe, para você que não tem a lição, nos acompanha pela Bíblia,
se encontra na carta a Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levando em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui tem o propósito desses dons ministeriais, que são ministérios, né? Que nós havíamos falado. O propósito é o aperfeiçoamento dos santos. Nesse caso, os santos aqui é separados, né? Porque a gente acha que ser santo é ser perfeito, aí como vai aperfeiçoar uma pessoa que já é perfeita? Mas na verdade, santo é separado e não perfeito. E para que o aperfeiçoamento dos santos, porque para continuar santo tem que ter um aperfeiçoamento, que é seguir a santificação. E para isso tem que haver ensino, tem que haver o apóstolo, tem que haver o profeta, tem que haver o mestre, o pastor, e é muito importante. Para quê? Propósito principal, para que nós não sejamos mais crianças. E criança vende e troca uma coisa preciosa por algo que não significa nada, porque não tem noção de preço. Criança tem inveja, criança tem ciúmes. Criança não tem noção da vida. Criança é dependente do adulto. Então, Paulo está dizendo, para que nós não sejamos mais crianças. Então, esses ministérios é para trazer a maturidade para o corpo de Cristo. Toda igreja deve ter os 5 ministérios. Toda igreja deve ter. Uma igreja que só tem um, ela tem uma tendência a ser herege. Por exemplo, uma igreja que só tem o ministério profético e não tem o ministério do ensino, não tem o ministério do apóstolo, nem de pastor, nada. É profético, é tudo profético. A questão é aonde essa igreja vai parar? Com tanta profecia e tão pouco ensino. Uma igreja que só tem ensino, ela não tem vida. Porque o ensino é vida, mas se não tiver o apóstolo para levar a palavra para abrir esse trabalho, se não tiver o dom pastoral para cuidar desse rebanho, se não tiver o evangelista para evangelizar, não adianta nada também. Como que nós estaríamos aqui ensinando se não houvesse tido aqui um apóstolo que tivesse uma visão para começar isso, ou alguém que chegou em Camboriú em 1940 ou 48, fundada a Igreja do Cerro, e aí começou a pregação do Evangelho aqui pela Assembleia de Deus, e sem falar das outras igrejas que já estavam aqui. Alguém chegou, e essa pessoa foi o evangelista. Então, uma coisa não vive sem a outra. Você está entendendo? Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje. A nossa introdução, nessa lição veremos o ministério e suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal, o que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre os membros e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então, todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função
Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Nesse quesito dons, que são funções ministeriais, não existe distinção entre o cargo hierárquico da liderança da igreja local e a pessoa que exerce a função. Por quê? Porque são dons e Deus dá para quem Ele quer. Então nós temos aqui 5 ministérios que são distribuídos de acordo com a vontade de Deus. Não dá para escolher. O problema hoje na igreja é que tem muita gente querendo fazer a mesma coisa. Por isso que há esse desajuste. E a pessoa às vezes tem uma aptidão, um dom para fazer um trabalho fora da igreja. Mas acaba se sujeitando a querer uma função que não é sua. E aí atrapalha e dá trabalho. Se todos nós, é como Paulo diz aqui, ó, e todas as juntas, ó, o corpo ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte faz a sua função. E aí o corpo anda, o corpo age, reage. E o corpo se move para executar uma tarefa no comando da cabeça. Então esses 5 ministérios, eles são vitais, assim como nós temos 5 órgãos vitais no corpo, que é cérebro, coração, pulmões, rins e fígado. Nós temos também 5. Quando você olha Ezequiel 37, são 5, são os ossos. Aí nós temos o músculo, o nervo, a pele e depois o espírito, também são 5. Eu até havia anotado isso em Ezequiel 37, 7. E é importante que a igreja entenda isso na sua função. Não é ser mais ou menos. Não é grau de importância. Porque o pastor é o cargo maior da Assembleia de Deus. Sim, mas não é o cargo que nós estamos falando. Porque tem muita gente que quer o cargo, mas não quer a carga. Nós estamos falando da função, do dom. Pode haver presbíteros que tenham dom de apacentar e há pastores que não têm. Você está entendendo? E isso acontece. Por exemplo, eu sou pastor pela igreja. E eu aqui trabalho no ensino, mas eu não tenho o dom de apacentar. Mas eu funciono no ensino. O que a gente não pode é não funcionar em nada. Gente que não funciona em nada, mas tem o cargo. Então é importante a função. O dom é um presente e é uma função que visa a maturidade da igreja cristã. Esse é o objetivo principal. Não é destacar o indivíduo. É fazer com que o corpo cresça bem ajustado. E como que ele fica bem ajustado? Quando não há desunião, discórdia. Porque uma das coisas que ele fala aqui é a unidade, que é o versículo 3. Até que todos cheguemos à unidade. Esses 5 ministérios é para trazer unidade. Para que a igreja se locomova e caminhe triunfantemente, de uma forma organizada. O ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar complexa, prática e cerimonialista. Desta forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, e os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis 4 e 3 e Jó 1 e 5. Ponto 2. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo capítulo 19, versículo 6. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi, conforme Êxodo capítulo 28, versículo 1, conforme Números capítulo 3, versículos 5 a 9. Antes da instituição do sacerdócio levítico, que vai ocorrer algum tempo depois, porque os levitas eles foram escolhidos, porque no caso do bezerro de ouro, eles não se rebelaram junto com as demais tribos, eles ficaram do lado de Moisés. E isso fez com que Deus escolhesse essa tribo para exercer o sacerdócio. Mas antes dessa tribo existir como sacerdotes, o sacerdócio ele começou a existir dentro do lar. E os rabinos,
principalmente os do Antigo Testamento, eu não sei os de hoje, os modernos, né? Mas os rabinos, eles ratificam o ensino de uma pessoa, de um homem, com base na terceira geração. Tipo assim, eu fazendo alguma coisa, e na obra de Deus e sendo alguma coisa, e o meu filho fazendo e sendo também, e o meu neto. Então, para eles, a obra de um homem, ela era levada a sério, em forma de uma conquista, quando ele conseguia fazer com que a terceira geração fizesse. Por isso que quando Deus aparece para Moisés, fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque ali são 3 gerações que acreditaram e eram herdeiros da mesma promessa e tinham esperança na mesma promessa. Promessa da terra, pai de multidão de nações, reis sairão de ti, etc. e tal, que os irmãos conhecem muito bem. Então, é assim que se ratificava. Por isso a expressão, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A maldade dos pais é quando o pai é mau, e essa maldade influencia o comportamento do filho para também ser mau, e isso também passa para os netos e os bisnetos. Então essa 2ª ou 3ª geração, ela vai pagar não pela geração anterior, mas pelos seus próprios atos que cometeu. Porque o filho não vai ser punido pela maldade dos pais. Mas existe essa influência. Você está entendendo? Tipo assim, ó, os meus avós separaram. Os meus pais separaram. Os pais da minha esposa separaram. Os avós da minha esposa separaram. Não tiveram um casamento que durou. Então o que nós pensamos? Nós seremos os próximos da vez. Porque é familiar. E muita gente que está me ouvindo pensa assim, é porque é uma sina na família, é assim que funciona. Aí o próximo é nós, porque é assim, é desse jeito, ninguém vai conseguir evitar. A gente tem que parar de pensar assim. Porque o que Deus abençoou, não cabe maldição. Então, se Deus abençoa teu lar e você está caminhando com Jesus, essas maldições, elas terminam aí. De aqui por diante é bênção sobre bênção. Então o sacerdócio era dentro de casa, a intercessão pelos filhos e pela sua própria família, abençoando os descendentes que também iriam abençoar outros descendentes. Então você abençoa para que esse seu filho tenha a bênção para abençoar o filho dele e assim sucessivamente. Esse é o sistema sacerdotal familiar, de onde originou o sacerdócio. É isso que está sendo dito aqui. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. No Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Encontramos isso aí em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 5, Apocalipse, capítulo 5 e versículo 10, e conforme Jeremias, capítulo 31 e versículo 34. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sobre a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Hebreus, capítulo 13 e versículo 15. Intercedemos pelos outros. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 1. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9, encontramos esse versículo. E mantemos a comunhão direta com Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O sacerdócio trouxe uma coisa importante, que era a mediação. O sacerdócio, ali os descendentes de Levi, depois Coate, e depois todos os sacerdotes deveriam descender de Arão. Eles trouxeram uma coisa muito boa, que foi a ordem do culto e a intercessão.
Só que com o sacrifício de Jesus na cruz, conforme Hebreus 10, 19, houve uma descontinuidade desse sistema. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, porque tem que ter coragem. Porque o santuário, ele mata quem não é qualificado. Ele mata. Nadab e Abiú morreram dentro do santuário e eram filhos de Arão. O santuário mata os indignos, porque só o sacerdote entrava no santuário. E no lugar santíssimo, que ele vai falar no versículo seguinte, só o sumo sacerdote entrava. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus que nos credenciou. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Esse véu aqui é o divisor do lugar santo do lugar santíssimo. Ninguém poderia ultrapassar esse véu, só o sumo sacerdote. Mas o véu rasgou de cima para baixo, mostrando que o caminho que abriu começando do alto. Foi Deus que abriu esse caminho para nós. Agora não precisamos mais de intermediários. Por isso que ele diz, cheguemos com confiança. Aqui fala parecido com aquele outro versículo do 4, né? O 4 e 15 de Hebreu, mas aqui, ó. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Porque todo esse cerimonial acontecia para o sacerdote entrar, para ele passar por esse momento, inteireza de fé, a consciência tranquila, lavar as mãos para poder entrar nesse santuário. E agora nós chegamos sem intermediários. Nós entramos no lugar santíssimo. Tão curioso que era para todo mundo, porque ninguém sabia dizer exatamente como era. Mas agora a gente sabe. É alguma coisa a mais? Não. É a oração do teu quarto. É a tua entrega. Em inteireza de fé, consciência tranquila e um coração quebrantado. Que chega para Deus e diz, Deus, aqui estou eu. Mais uma vez. Isso que é? Isso é entrar no lugar santíssimo. Aí você se derrama e sai dali melhor. Esse privilégio Jesus conquistou na cruz. Esse é o sacerdócio confirmado no Novo Testamento. 1 Pedro 2,9. E ele nos fez reis e sacerdotes. Como esse nosso Deus é maravilhoso, né? Ele abriu o caminho, você pode estar todo fora, né? Mas se você for sincero, um coração quebrantado, você entrar dentro do teu quarto, fechar a porta... Ele te ouve. Independente do que a pessoa tenha feito. É bom lembrar. Que às vezes a pessoa diz assim, mas eu sou usuário de drogas. Se você nunca chegar, você nunca vai sair. Quantos testemunhos que a gente ouve, né? De pessoas que estavam com a vida totalmente arrebentada, ou aprofundado na droga, na bebida, ou fizeram muitas maldades e Deus foi lá, por seu infinito amor, foi lá e resgatou. Ou essa pessoa se dobra e se arrepende dos seus maus caminhos e clama a Ele, e Ele ouve. Tem um versículo que diz, e nos transportou do reino das trevas para os reinos do Filho do seu amor. Isso. E isso aí, Ele deixou tudo aberto para a gente. Que na antiga aliança não tinha. Não. Você precisava levar o animal lá, o determinado animal, né, oferecer lá em sacrifício, e esse pecado era coberto. E no Santo dos Santos, só uma vez por ano poderia entrar, né? E você agora, a qualquer momento, está à disposição com você. E aí o que tem que fazer é chegar com confiança diante dele. É isso aí. Nosso terceiro ponto, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo, né, na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal como se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana, no século XVI. Para o reformador alemão,
Qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras. Como bem definiu seu slogan, sola a Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessas preciosas doutrinas. O que a gente precisa saber é que a gente pode ir para a palavra e ler a Bíblia, interpretar de acordo com o seu contexto, orientado por alguém que ensina, claro, mas a gente pode fazer a nossa própria busca. Enquanto que durante muito tempo isso foi vetado, né? Isso falando historicamente. A igreja, ela detinha o conhecimento e durante muito tempo proibiu o uso da Bíblia. A Reforma Protestante trouxe isso novamente. A base de tudo é a Bíblia. É a Bíblia que sustenta tudo. É a palavra que nutre, orienta e guia e guarda. Então, quando a gente entender isso, a gente erra menos. A gente é menos enganado. Porque hoje o mundo que vivemos é o mundo do engano, do parece, mas não é. E a palavra de Deus, juntamente com o exercício desses 5 ministérios, visa isso também, evitar que nós nos enganemos. Porque o texto fala sobre isso. Busca o quê? Aperfeiçoamento, edificação, unidade, conhecimento e maturidade. São 5 coisas. Quando você lê Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Aí o querendo o quê? O aperfeiçoamento, a edificação, a unidade, o conhecimento e a maturidade. Para que a gente seja vitorioso e não seja enganado. Porque ele vai dizer o seguinte, para que a gente cresça seguindo a verdade, porque existem homens astutos que enganam fraudulosamente. Sabe que essa palavra fraudulosamente vem de fraude. E fraude é um engodo, é um engano que a pessoa comete e não tem nada pior do que se sentir enganado. E não só no evangelho, mas em tudo. É leilão do carro barato, é a moto que você está vendendo, que alguém está querendo mandar outro para olhar. Tudo hoje é um perigo. A pessoa chega a dar o endereço do lugar para você retirar e você tem que pagar o frete. Aí você dá lá R$50, R$100 para o frete. Daqui a pouco é bloqueado, não tem para onde correr, não compensa ir atrás. E a gente ouve todo dia, sabe? Eu já me escapei de muitos golpes. Mas eu já vi pessoas que não comunicaram ninguém, receberam uma herança, foram lá, compraram o carro de leilão. Até hoje de manhã estava esperando ainda o carro. Chegar, né? Engano. E na fé também tem muita gente mentirosa. Pregando e contando testemunhos mentirosos, com o objetivo de, depois de te enganar, fazer você pensar que deve alguma coisa e você fica aí pagando para uma pessoa que está te ameaçando tirar a bênção, amaldiçoar. Olha, irmãos, se você começou a contribuir, se você parar, pode acontecer alguma maldição aí. E tem gente que ameaça assim, irmão, fica livre disso. Faça com amor, mas não seja escravo. Escola dominical é para isso também. Abrir o olho, né? Por isso que ele está falando até que chegue A estatura de varão perfeito. Isso, que não seja levado mais por engano de homens, né? Mas ele diz assim, até o varão perfeito, a medida completa de Cristo, né? Para que você seja edificado e não seja mais enganado, né? Para que você cresça, né? Isso. Para que você desenvolva. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Isso, levado por qualquer roda, por qualquer engano. Essa é a função do sacerdócio. Essa é a função dos ministérios que nós vamos ver agora à frente aqui. Para que você cresça, para que você seja um adulto, né? Um adulto consciente. E que não seja mais enganado. E que agora passa a contribuir para a comunidade. Porque quando é criança ou quando é isso, você não contribui para a sociedade. Mas quando você se torna uma pessoa adulta, você tem a responsabilidade de contribuir para a sociedade. E isso é o que os ministérios, o que foi dado por Deus, para que essas pessoas, para que você converse,
confesse Jesus como seu Salvador, você é batizado, você começa com o menino na fé, tomando leite, depois vai pegando uma palavra já mais... conhecendo mais sobre a palavra de Deus, vai se aprofundando e você vai crescendo, você vai se desenvolvendo até alcançar uma maturidade. Não é essa maturidade, não é para que você faça o que você quer, não, mas para que você possa contribuir para aquela sociedade, positivamente para aquela sociedade. É assim que se espera de um crente maduro, né? Ele contribui para a comunidade local dos crentes, não somente para a sua denominação, mas para os crentes locais, né? Aqui tem um texto que corrobora com isso que tu estás falando. Diz assim, ó, a essa altura vocês já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é correto. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, o exercício constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado, para não ser enganado. Isso aí está em... É Hebreus 5:12. Isso, A versão nova, a versão transformadora. Versão transformadora, isso. Talvez você leia na sua Bíblia, esteja um pouquinho diferente, né? Por na isso Bíblia, é importante você ter várias versões de Bíblia, né? A corrigida diz assim, ó, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Na hora de crescer e desenvolver. O que mais está faltando hoje na igreja são crentes maduros que contribuem para a comunidade cristã. Né? Nós somos muito bons para deteriorá-la, né? Com murmurações, com divisões, com briga, com intrigas, com porfias e com tantas outras coisas que vêm dividir, né? O que está faltando é gente para unir e ajudar a construir a nossa comunidade local de cristãos. A estrutura ministerial do Novo Testamento é o nosso segundo tópico da lição. O ministério quíntuplo, né? Conforme o irmão Léo já falou, são 5 funções aí. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. Ponto A. Apóstolos. Alguém enviado em uma missão. Mateus 10:2. Lucas 22:14. Atos 3:2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser apóstolo. Ter estado como o Senhor Jesus, Atos 1:21 e 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Atos 1:22. Ter visto o Senhor, Atos 9:1 e 5. E ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao versículo 1 ao versículo 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Isso aí está dando muita confusão, porque a pergunta é, existe apóstolo hoje? As pessoas que são credenciadas, porque existe uma credencial também, né? Pessoas que são consagradas a apóstolo hoje, eles estão dentro da Bíblia, respaldados na Bíblia ou não? É uma questão aí. Pode ser que alguém seja colocado no lugar de Judas na atualidade. Alguns dizem que foram colocados. Eles dizem, se auto-intitulam apóstolo e dizem que foi o próprio Deus que apareceu para eles e disse, ó, pega aí o lugar de Judas e não me incomoda mais. Então, o cargo apóstolo, na verdade, ele não é visto como um cargo na igreja, mesmo no Novo Testamento, porque o apóstolo, a palavra significa enviado. Então, o apóstolo, ele é o missionário, ele é enviado.
né? Ele é missionário. Isso. Deus colocou alguém no lugar de Judas? Eu não sei. Eu não sei quem ele colocou, mas no Apocalipse fala que a cidade tem o nome dos 12 apóstolos. Então é possível que tenha um nome no lugar de Judas, não é? Não vou pensar eu, né, com meus botões, que Judas vai estar lá no meio dos 12. Não, acho que não. A igreja se reuniu e escolheu Matias. E Matias, ele desapareceu. Ele não fez nada notório. Ele não escreveu livros assim que se tornasse canônico, nada. Então parece que Deus escolheu Saulo para ser apóstolo no lugar de Judas. Parece, né? Dá-nos essa impressão. Mas os requisitos do apóstolo, Paulo não tem. Porque quando eles se reuniram em Atos 1 para colocar alguém no lugar de Judas, uma das exigências para concorrer ao cargo era alguém que tivesse caminhado com o Senhor Jesus desde o primeiro dia do seu ministério, lá no comecinho, quando ele chamou os 12, até quando ele foi ressuscitado. Paulo não tem essa característica. Então ele disse que muitos falavam que ele não era apóstolo, porque ele não tinha essas, vamos dizer, essas características necessárias, esses requisitos necessários impostos pela igreja. Só que não significa que está na Bíblia que foi Deus que mandou. Pode ser que Deus permitiu que eles escolhessem Matias e Deus mais à frente escolheu Saulo de Tarso. Precisa do cargo apóstolo hoje na atualidade? Não, não precisa. Mas só que existe uma coisa chamada função, que é isso que a gente tem que prestar atenção. A função do apóstolo, ela existe, é um dom, é isso que nós vemos aqui, é apóstolo. Ele é enviado em uma missão. Esse é o apóstolo. Existe hoje? Existe, claro. Por que profeta, evangelista, pastor e mestre existe e o apóstolo não vai existir? Ele existe, a função do apóstolo existe. Agora, essa confusão que se faz com cargo de pastor, de reverendo, de bispo, de apóstolo, isso tudo é uma hierarquia que nós construímos. A igreja construiu essa hierarquia. E se vê como essa hierarquia. No Novo Testamento, isso não era uma hierarquia. Eram funções. O bispo, o presbítero ou o apóstolo, eles tinham funções distintas. Não era um maior do que o outro. É por isso que eu vejo na Bíblia que os 5 ministérios, não há um maior que o outro. São funções. Na nossa instituição, o cargo pastor é maior do que evangelista e presbítero. Mas na função é igual qualquer outra função. É igual a função do evangelista, do apóstolo, do mestre, pastor, junto com os demais. Porque isso é função. Uma coisa é ter o cargo e outra coisa é ter a função. Você deve funcionar de acordo com o seu chamamento e com o dom que Deus te deu, mesmo que não tenha cargo. Então é possível que tenha pastor que não tenha o dom de pastor, e pode haver outras pessoas que não têm o cargo, mas que têm o dom de apacentar. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Eu não estou aqui batendo em apóstolo. Quem quiser se auto-intitular apóstolo, vai lá para os Estados Unidos, recebe uma unção, ou lá na Europa, alguém põe a mão, está decretado aqui, porque eu recebi autoridade e tal. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Se quiser ser vice-deus, ou pastor intergaláctico, é problema de cada um. O que nós estamos falando aqui é a função. Essa pessoa que foi ungida, ela não foi ungida para ficar no púlpito assim, de braço cruzado, mas ela vai apacentar. Ela precisa funcionar. Não é verdade? E a gente não precisa falar aqui o que um pastor deve fazer. Ele não está ali para ser servido, ele está ali para servir. E ele serve. E se ele servir a igreja, ele vai ser parte do corpo. A função dele é diferente das outras? Mas não quer dizer que ele não deva funcionar. Ele vai funcionar. Por isso que a igreja é boa. Por isso que a igreja anda. Porque todos funcionam. Do púlpito à porta, todo mundo funciona. Não existe maior nem menor. Por que a gente fica com essa história? Eu sou mais, eu sou melhor. É bobagem nossa. A função, não existe grau hierárquico. A função, existe uma somatória. Que o conjunto, eu vou pegar esse copo aqui, eu estou usando os 5 dedos. Beleza? Fazendo a mesma coisa. Isso é unidade.
Aí tem o apóstolo que é separado, o profeta que é aquele que aponta, o evangelista que chega antes, o pastor que casou com a igreja e o mestre que é aquele que é profundo, que analisa. Não é? Então é importante a gente entender que são 5 funções, dons ministeriais e pessoas, dons dados à igreja. Estudamos semana passada sobre a igreja, né, organismo e organização. É. Então, dentro do organismo, né, que é a parte viva, que é a parte espiritual da igreja, é a igreja invisível, é a igreja que realmente vai ser salva, que vai se encontrar com Cristo nos ares. Nessa igreja, nesse organismo, não existe essa hierarquia, né? Nós vamos ver aí, lá quando os discípulos, os filhos de Zebedeu, né, a mulher lá de Zebedeu, chega em Jesus e pede, ó, diga para... coloca os meus filhos, um à sua direita e um à sua esquerda, quando estiver no reino da sua glória, né? E começa ali uma discussão, quem vai ser o líder? E aí começa a haver uma briga entre eles ali. Aí Jesus na ceia, o que Jesus se faz? Se coloca na posição de quê? De servo. Numa posição humilde, né? A princípio, ao ver deles, abaixo deles. E Jesus lhe lava os pés. Diz assim, o maior no meu reino é o que serve. Então, essa função, ela se desenvolve sozinho. A pessoa não quer... Ela não quer aquilo para demonstrar, olha, quem manda aqui dentro sou eu, ou quem faz aquilo sou eu. Mas se desenvolve naturalmente essa liderança e essa função, né? E devemos cuidar com isso, que pessoas que, como o irmão Eliel falou aqui, querem o cargo, mas não querem a carga, né? E aí onde vai haver problema. Na organização, que essa parte é humana, que precisa ser organizada, que as coisas de Deus têm que ser organizado, quando a gente vai ler o Pentateuco, a parte ali do Êxodo, que é o da saída do Egito, até colocar na Terra Prometida, você vai ver que muito mais ali são textos referentes à organização, né, de um povo organizado, para que uma nação, para que a comunidade seja mantida, cada um saber onde fica o seu lugar realmente. E aí o apóstolo é essa aí, de enviar, e ele vai andando, vai formulando igreja, vai criando crentes e vai seguindo adiante. E aí a igreja fica se estabelecendo. Nós vamos ver que vai ter os presbíteros, né, que daí são da igreja local, que ficam. O apóstolo Pedro, no final da sua vida, ele já não exercia mais a função de apóstolo. Ele já era um pastor local, vamos dizer assim. Ele falou que era presbítero. Era um pastor local. Ele vai dizer, ó, eu já sou como vós, presbítero. Porque naquela função que ele estava exercendo, só já sou igual a vocês. E era Pedro, né, que caminhou com Jesus, que Ele poderia dizer, eu sou apóstolo, eu sou isso, vocês têm que me honrar como tal, porque eu tive lá com ele. Mas ele não reconhecia isso. E eles não entendiam como uma hierarquia. Tá aqui, isso era algo naturalmente. Por isso que nós devemos cuidar. A gente tem que se desvencilhar desse negócio de que o dia que eu for pastor, vocês vão ver como que eu vou fazer. Para com isso, meu Deus. Vai quebrar tudo no meio, né? Inclusive você. Vocês vão ter que, os presbíteros vão ter que me respeitar, mas toda a função que Deus nos coloca é para exercer uma liderança em favor do outro, não com autoritarismo. Então é muito importante. Eu aprendo muito com o pastor Zilmar, irmã Inês, eu aprendo muito com eles, porque assim, a posição que eles ocupam, e eles entenderem que estão ali para servir, sem ninguém mandar, eles acordar às 5 da manhã, ir para a igreja todo dia. A mãe Inês está lá orando 2, 3 horas todo dia. Então, assim, gente, é uma coisa diferente quando a pessoa nasceu para servir. Às vezes eu estava pensando, eles não têm hobby, eles não gostam de pescar. Eu, de vez em quando, estou indo para o mato pescar, eu quero ficar lá aliviando minha cabeça. Eles não têm isso. Eles não têm férias, eles não... Eu não sei como é que eles vão jubilar e vão passear. Não vão, não vai. Vai ficar orando na igreja e cultuando. Você está entendendo? Isso é servir. E é servir e gastar a vida até o último dia. E eu vejo isso em Pedro. Pedro diz o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Ou seja, no mesmo patamar. Com eles. É Pedro. Jesus disse, eu te dou as chaves. É esse Pedro. Pedrão. Conhece o Pedrão? Tá aí.
O nosso ponto B diz assim, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. Atos capítulo 15, versículo 32. E trazia a revelação do futuro. Atos capítulo 11, do versículo 27 ao 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas. Efésios capítulo 4 e versículo 11. Enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 31. Esse profeta é aquele que fala no nome do outro. Então, não é o dom de profetizar, ele tem uma distinção, porque o dom de profetizar, ele se assemelha mais à pessoa que profetiza em uma congregação, no coletivo. Enquanto que o profeta, ele faz uso da palavra escrita como base para então pregar a profecia que ele precisa falar. Então, ele também era usado para anunciar o futuro quando necessário, irmãos, quando necessário. Quando não precisa, deixa o futuro chegar. Não fica pedindo uma revelação. Não, irmão, fala. Não tem nada para falar. Não, mas fala alguma coisa. Não tem nada. E as pessoas ficam aí achando que é horóscopo. Não é. A caixinha de promessa pode te ajudar, mas não resolve tudo. E não dá para saber tudo. Tem gente curiosa, ansiosa, quer saber amanhã, meus filhos vão casar com quem. E não dá, gente. A gente não tá aqui lendo a mão de ninguém. Você tá entendendo? Não dá. Deus fala o que Ele quer, não é eu que decido. Você pode ficar aí, por isso que pessoas caem enrascadas na internet, porque fica atrás de revelação de profeta, e o profeta às vezes é um falso profeta, que ele quer o quê? Grana. Então não caia nessa conversa. Deixa o futuro chegar. Ah, mas o que vai ser da minha vida? O que vai ser do Brasil? Confie em Deus e viva. Deus não vai dar detalhe de tudo, a vida toda, o tempo inteiro. Que graça teria eu viver sabendo que eu vou morrer em 2089? Não vai ter graça, sabe? Eu prefiro não saber. Quero viver. Porque daí assim, eu vou morrer em 2089. Beleza, então Jesus não vai vir até lá. Você tá entendendo? Então eu vou viver uma vida toda torta. Quando eu tiver 108 anos, eu me converto. E aí, com 109 eu vou morrer mesmo. Então não dá para saber tudo da vida. E o profeta não tem essa finalidade. Quando ele exorta, edifica e consola, é um ato dirigido por Deus para trazer edificação para a igreja. O objetivo sempre é o mesmo, edificar a igreja e não matar a nossa curiosidade. Não, mas eu quero saber quem é que está pecando, então eu estou orando para Deus revelar. Não perde teu tempo, irmão. O que tem a ver se estão pecando? Deixa. Não, mas eu preciso saber quem é que está traindo a mulher. Para quê? Para falar para os outros? Deixa lá acontecer, o que vão fazer? A pessoa não está aconselhada? Tá. A pessoa não ouviu a palavra? Ouviu. A pessoa não sabe o que é errado? Sabe. Por que está fazendo? O que é? Você vai conseguir impedir? Não vai. Pronto. Amarrar a pessoa em casa? E se acontecer, vai dar comentário? Vai, mas daqui a pouco o povo já esquece e vai comentar a vida de outro, depois do outro, depois do outro. Imagina eu parar a minha vida para ficar na igreja investigando quem pecou. Né? Como tinha uns amigos meus que iam para a porta do motel com a câmera e ficava filmando lá para ver se o obreiro tal ia sair com a amante. Mano, olha quantas horas eles perderam, irmão. Porque assim, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e certo ficaram 2, 3 horas lá esperando. Meu Deus, podia ter feito coisas... 4 horas de oração. Podia ter capinado um lote, podia ter plantado uma árvore de fruta. E tá lá preocupado. Então, a igreja ela vai continuar. Eu não sei, eu já entendi. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Segue adiante. O profeta não tem esse negócio de investigação. Não, eu sou profeta, eu tenho que investigar. Aí não é profeta. Isso aí não está tendo revelação. Ele está procurando informação. Aí é repórter. Você não é profeta, é repórter. É outra função já que não tem aqui. Esse repórter é outra, não é um dom ministerial. Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos capítulo 8 e versículo 5. Atos capítulo 21 e versículo 8. Evangelista recebeu aqui um parágrafo bem pequeno também, né? Eu estava falando ali na igreja que o nosso dom, coitado, ficou lá no finalzinho.
Uma frasezinha é ensinar. Só isso. Evangelista, irmão, é aquela pessoa que sentou do lado de alguém no ônibus, ela vira pro lado e diz assim, você conhece Jesus? Isso é evangelista. Sabia não? Evangelista é colocar alguém lá para trabalhar do lado dela, no primeiro minuto ela já diz, você é crente? Vai em alguma igreja? Não. Quer ir na minha igreja? Hoje tem culto. Ou é culto da bênção. Eu passo na tua casa. Que hora que tu pode ir? 7h30, tá, eu passo lá. Isso é evangelista. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o dom. E tem muita gente que tem um acanhamento para falar, não sabe chegar e fica achando que não é crente por causa disso. Não, irmão, você é crente. Claro que todos nós temos que evangelizar, principalmente através da nossa vida. Mas só que entregar folheto, bater de porta em porta, ter essa facilidade de chegar e conversar amigavelmente e trazer a pessoa, isso é um dom. É um dom. Quer ver um exemplo? Ó, uma pessoa que tem o dom de evangelista, ela ensina e prega e a pessoa se atrai para Cristo com facilidade pelo dom que essa pessoa tem. Enquanto que uma pessoa que não tem o dom, ela faz é expulsar a pessoa de perto. Às vezes não consegue dialogar, conversar, e às vezes a gente não entra no assunto do evangelho e conversa sobre carros, por exemplo, para daí fazer amizade e chegar. E quando vamos fazer amizade para falar de Jesus, acabou o tempo, a pessoa foi embora e não ouviu de Jesus. Por quê? Não tem o dom. Quando a pessoa tem o dom, ela não perde tempo. Isso é ministério evangelista. Porque os dons ministeriais são algo que é naturalmente, né? É dado e naturalmente está dentro de você e você desenvolve naturalmente. Não é algo forçado, não é algo forçado. Ou você quer fazer uma coisa natural, que você não sabe, mas é natural, você desenvolve. Aí, claro, alguns se esmeram, né? Para que o seu dom seja melhor. Se você tem uma ferramenta na mão, tem um machado para que ele corte melhor, você vai ter que estar afiando ele sempre. Né? Nem todo mundo vai usar. O evangelista, ele tem um dom natural de chegar nas pessoas e se expressar, mas ele precisa se esmerar, porque ele não vai usar a mesma técnica de conversação com todas as pessoas. Um é de uma forma, outro é de outra, outro é de outra. Né? Então, eu conheço pessoas que são assim. O evangelista, ele só tem uma coisa que eu acho que não dá muito bem para ele, é cuidar da igreja, né? Ele fica agoniado. Ó, dentro de uma igreja com um tapete grande e um ar-condicionado e um púlpito com equipamento de som bom, ele começa a querer ir lá pro mato. Isso, porque não é dele isso aí. Se botar ele a cuidar de uma igreja, ele enche a igreja no primeiro minuto e dali um mês afora ele bota todo mundo para fora. Porque o dom dele é evangelizar, é proclamar o evangelho, é plantar a semente. Essa é a função dele. A função dele não é cuidar da igreja. Está vendo a importância de nós encontrarmos as nossas funções e desenvolver? E não querer desejar a dos outros, mas sim fazer bem a nossa, nós fluir no corpo de Cristo. Desenvolver bem por aquilo que Deus nos deu. E a coisa mais linda que eu acho, Fabiano, que não é difícil, mas eu acho lindo, é a gente reconhecer essas pessoas. Reconhecer, você enxergar ela. Olha e diz, aí tem um evangelista. Tá aqui. Ele faz uma função melhor do que eu. Deixa ele fazer, mas eu fico às vezes indignado, porque assim, eu não sei ensinar, mas também ninguém ensina aqui. Você tá entendendo? É que ao invés de ser parteiro, esse obreiro, ele é coveiro. Porque aí não deixa os outros crescerem e exercer a sua função. A igreja precisa ter os 5 ministérios, senão ela não cresce. E para isso, cabe a cada um de nós reconhecer, ele é melhor nisso. É melhor, ele faz melhor. Gente, tem tanta gente que canta melhor, todo mundo que canta melhor que eu. Não é difícil eu reconhecer isso. Eu já estou satisfeito. Deixa a pessoa fazer e exercer. Claro. Mas o que ocorre muito também, quando tem pessoas na liderança ou na igreja, que ainda são meninos e não foram ensinados, ou não foram totalmente transformados. Porque o que ocorre, que a gente vê muito, são complexos de inferioridade. E daí você vê lá que o outro talvez se destaque, e você, por causa do seu complexo de inferioridade, você não consegue enxergar o seu dom, ou não consegue enxergar o que você deve fazer, ou em si mesmo, aí você acaba atacando os outros. Entendeu? Você acaba querendo destruir os outros. O que tem muitas pessoas, muitos irmãos nossos,
com isso, e a gente vê que há um complexo de inferioridade, ele se fecha, se retrai, e a defesa dele o que é? Fala mal dos outros, né, para tentar se achar superior. Ou pisar em cima de pessoas. Também tem isso também. Pessoas que têm isso também estão na liderança e começam a pisar sobre as outras para se acharem superior. E às vezes se dá um departamento para alguém e esse departamento cresce e floresce. Isso. E às vezes o pior inimigo desse obreiro é o próprio líder. Sim. E começa a ficar com ciúme. Deu lá para ele a terça para ensinar. Vai dar bastante gente. Pronto, já arrumou um problema. Aí começa a nascer os ministérios, as denominações, porque afinal, não deixar eu crescer ali, eu vou abrir o meu próprio ministério. Aí começa isso. Porque a gente, às vezes, ao invés de a gente aguardar, a gente mete os pés pelas mãos e tenta fugir da situação, que é muito melhor fugir, é menos danoso. Só que sair do lugar onde a gente está crescendo também tem que ter direção de Deus. Para a gente ir para um outro lugar que a gente cresça. E não danifique a obra de Deus por causa de uma palavra, de uma pregação, de um ensino, coisa assim. Tem lugar para todo mundo. Claro, então devemos perceber isso, né, em nós mesmos, as nossas motivações e por que nós estamos falando mal dos nossos irmãos e por que esses sentimentos, sentimentos ruins em relação aos nossos irmãos. Porque a palavra o próprio Jesus disse, nisso vocês serão conhecidos, que são os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Se o nosso pensamento com o nosso irmão não é um pensamento de amor, mas sim um pensamento de ira, de vingança, de ódio, de frustração, alguma coisa está errada com nós. Nós é que estamos pensando isso. Então nós devemos orar, Espírito Santo, traz a minha memória, ilumina o meu interior, abre os meus olhos para que eu possa ver e ser um cristão autêntico, ser um verdadeiro cristão. A nossa oração tem que partir disso. Nós estamos muito com o dedo de apontar o outro, só que a gente não consegue enxergar em nós mesmos. E com isso, nós, em vez de estarmos ajudando a propagação do Evangelho, ajudando a propagação da igreja, da comunidade cristã, o que estamos fazendo? Estamos dividindo. E com isso, o inimigo está ganhando campo. Sabe como é que o inimigo está ganhando campo? Os filhos estão indo para as drogas, as filhas para a prostituição, pornografia, roubos, enganos. Olha a questão da nossa sociedade. A única coisa que pode mudar a sociedade é o Evangelho de Cristo, quando ele é praticado. A partir do momento que ele não é praticado, ele não tem a força, porque é hipocrisia. É complicado. É uma semente vazia. O que é o joio? O joio, ele é igual ao trigo. Ele é igual, ele não tem diferença. Inclusive a semente. A diferença está onde? É que quando você esfrega o trigo, dentro dele tem a semente. E quando você esfrega a semente do joio, só tem palha. Ele não tem semente, não encheu o grão, como a gente diz. Né? Quem é da roça, pega uma espiga de milho e você abre, ela não está cheia de grão, está só o sabugo. Né? Não encheu, não teve força suficiente. Nós precisamos permitir Deus, o Espírito de Deus, trabalhar em nós para que produza esse fruto. Se nós não permitirmos o Espírito de Deus trabalhar em nós, não produz o fruto do Espírito. E aí é um problema sério depois que nós vamos ter que responder diante dele. Estava olhando aqui todos os comentários aqui, eu li, irmão, desde o começo, os comentários do canal do YouTube. E senti falta do Miguel. Miguel é o nosso comentarista mais exigente, sabe? Ele gosta de dar umas Hoje ele é. Então vamos seguir aqui então. Aí nós temos acabou de mandar aqui, ó. Mandou? Acabou, é ele mesmo. Pai do seu irmão Miguel. É ele mesmo, ó. Até agora ele não tinha comentado, agora entrou aqui. Ele é o nosso comentarista mais duro, exigente, né? Mais duro aqui na queda. Pastores e mestres é o nosso ponto D. O pastor possui a função de apacentar. João capítulo 21 e 16, enquanto o mestre de ensinar. Romanos capítulo 12 e versículo 7. Não é feio uma igreja que o pastor senta na escola dominical e ouve o professor. Não tem nada de ruim nisso. Tá tão natural aqui na nossa igreja, isso é normal nas congregações, na sede, tem os professores.
né? E tem o pastor. O professor sabe que ele está ensinando e que tem um pastor ali para julgar o que ele está ensinando, orientar também para não deixar, às vezes, uma heresia entrar. Mas ele está ali, ele não é menor, não se tornou inferior, ele é o líder da igreja, a gente tem o reconhecimento da autoridade dele. Mas ali tem um professor que ensina. Então o Ministério do Ensino, ele abrange também outras esferas da vida. Ele está em todos os lugares, não só no templo, na escola dominical e na escola teológica. Uma pessoa que tem esse dom, ela vai ter mais aptidão para ser professor no secular também. Vai gostar da sala de aula, vai gostar dos alunos, vai gostar de responder perguntas, vai gostar de orientar, sabe? Quando uma pessoa está falando com uma outra assim perto, sobre um assunto que a gente conhece, a gente já fica olhando para ver se vai abrir uma beiradinha para a gente dar um comentáriozinho que vai agregar, que vai ajudar. Esse é o ensinador. Está sempre ensinando. E é bom isso aí. Porque o prazer do professor é falar alguma coisa e o aluno fazer assim, ó. Ah, sim, agora entendi. Agora eu compreendi. Você me ajudou. Esse é o prazer do professor. E o prazer do pastor? O prazer do pastor é ver uma igreja cheia, uma igreja saudável, uma igreja animada, né? Esse é o maior prazer de um pastor. Por isso que eles ficam pegando nosso pé. Ah, tu não vem. Ah, tu não veio, tu faltou. A gente tem que entender também que isso aí é um cuidado. Tá bom? Ponto 2. O serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconado foi instituído. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. O sentido do verbo grego diaconel é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6 e 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com o sentido de servir em Atos 6 e 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconado era um serviço dedicado, mais à esfera social da igreja. Por outro lado, presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto do grego do Novo Testamento, em Atos 14 e 23. O termo é usado para se referir aos anciões que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas, em Atos capítulo 20, versículo 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros em Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava e presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. O irmão Joninho está falando aqui sobre a questão do joio não ter semente. Eu acho que o que o Fabiano quis dizer é que o joio ele não produz trigo. Ele não produz, ele não enche o grão, né? Isso, ele não enche. É claro que ele tem semente, porque senão ele não tem como germinar, crescer. Né? Isso. É porque a própria parábola diz, não semeasse uma boa semente, o dono diz sim. E como que está o joio no meio? Aí o que ele diz? Um inimigo semeou, quer dizer, alguém colocou a semente lá. Então o joio ele se parece com o trigo, ele tem uma espiga igual, mas na hora de passar o moinho, o joio ele não tem o pó do trigo, ele não tem a proteína, ele só tem palha, ele só produz palha. Essa é a diferença, só que aparentemente é tudo igual. É igual a oliveira e o zambujeiro. É uma árvore parecida, folha parecida, azeitona parecida, o azeite também é produzido, mas a qualidade do azeite é inferior. Sobre o diaconato aqui, eu quero só resumir para nós ir para as qualificações. Eu fui diácono 5 anos e 6 anos. Eu fui diácono de 2000 a 2006. E aí eu fui a presbítero em 2006 e fiquei até os 36 anos. Eu acho que eu fiquei 10 anos de presbítero. E depois fiquei 4 de evangelista e agora estou acho que 2 anos de pastor. Mas o diaconato ele foi muito importante para mim. Eu exerci o ministério do ensino, mas aquilo gerou em mim uma humildade muito importante, porque o diácono é o servidor, e eu entendi que o diaconato ele não termina quando a gente vai a presbítero, já que o diácono ele é servidor, o diácono ele tem que persistir durante a nossa vida inteira, nós estamos a serviço, não é porque eu sou um pastor que eu estou saindo que eu não posso fechar um vidro da igreja,
que eu não posso pagar uma luz, que eu não posso arrumar o quintal da igreja, que de repente, né? Aí você fica reclamando, tá cheio de mato, e você em casa com a bomba de veneno e não vai passar. Aí fica falando, pega, vai lá e passa o veneno, pronto, resolveu o problema. Ah, mas é que eu sou um presbítero, isso é do diácono. É para quem estiver disponível, mas o diaconato é muito importante. E o presbitério, que é uma função muito importante, que são os anciãos da igreja, eles podem se reunir sim quando tiver algum problema para tentar resolver em relação ao pastor, em relação à igreja, para tentar chegar a um consenso. Eles formam um corpo legislativo na igreja também, o presbitério. Mas tem que ter muita cautela para nossa reunião não virar briga e disputa, né? Porque senão ninguém tem paciência com nós. Pode seguir, Fabiano. Então, o diácono, ele existe sempre. O irmão fez a pergunta que não tem o ministério de diácono em Atos 4 e 11, né? Como é que é? Ele diz que em Efésios 4 e 11 não tem o ministério de diácono. Né? Não. Mas o diácono, ele já é algo de si. Se você é um cristão, você é um servidor, né? É que o diácono, ele ocupa uma função social e ele foi ungido em Atos 6. Ele não está junto no Ministérios Vitais da Igreja. Mas ele é essencial, é muito importante, claro. E o presbitério também, só que eles ocupam uma função tipo um cargo. Só que não uma hierarquia, é uma função-cargo, enquanto que os dons são ministérios, que são apenas funções, né? Não existe esse cargo. Alguém cria cargo de apóstolo, mas é uma função. As qualificações para o ministério, é o terceiro tópico. Qualificação de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 15. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Ser irrepreensível. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Aqui, ó, o trigo ele é mais maleável, já que o Fabiano tocou no assunto, os irmãos estão comentando de novo. Às vezes eu entendo que o joio é um pouco maior, até porque uma erva daninha, ela cresce com mais facilidade. Já o trigo, e ele é mais resistente também, né? O trigo é mais maleável e se curva com facilidade. O joio é mais rígido, quase nunca se curva. Ou seja, quando bate o vento numa plantação, o vento consegue fazer o trigo se inclinar, mas o joio ele fica mais aparente, sabe? Fica em pé, né? E o joio ele é mais enraizado. Então, quando vai se colher, o trigo é mais fácil de ser arrancado para quem trabalha braçal aí, né? Enquanto que o joio ele é mais enraizado, ele é mais difícil de ser extraído. Tá bom? Existem muitas curiosidades sobre isso, mas a gente não tem tempo aqui para falar, mas é muito interessante isso aí, sabia? É muito legal. Você sabe cair aí uma aula aí no meio da semana aí. Mãe Léo preparar aí uma aula no meio da semana. Bem pensado, A primeira coisa aqui é irrepreensível. Você quer ser um bispo, um presbítero? Primeiro seja irrepreensível. Marido de uma mulher, nesse caso, alguns entendem que ele não pode ter um segundo casamento, que é polêmico também. Mas aqui no sentido do texto parece que ele deve ter uma única mulher. O texto sugere que ele tenha uma esposa só, não tenha duas, ou seja, ele não tem amante. Porque a poligamia naquele tempo era comum, era tradição, a bigamia, você ter trigamia, uma mulher principal e você ter as concubinas ou principalmente tudo mais. se ela não engravidasse. Isso. A cultura permitia. Isso. A própria cultura, a sociedade não encarava como algo anormal. Um homem, por exemplo, Eucana casou com Ana, Ana não engravidou. Ele casou com Penina, Penina dava filhos, mas ele amava Ana, mas ficou com as duas. A gente não vê nenhuma repreensão por causa disso. O problema é quando ele ia pegar uma mulher de outro homem, aí era o problema do adultério. No caso Davi tinha muitas mulheres, tanto que Natan falou, tinha muitas mulheres. Ou seja, não havia problema ele ter mais mulheres, porque ele era um rei e tinha que ter mais filhos. Mas ele pegou uma mulher casada, aí deu problema. Aí quando chega o Novo Testamento, Jesus acabou com isso. Não, é uma mulher e um marido. Aí é isso que está sendo dito aqui. Né? Aí sobre o segundo casamento, a gente discute outro dia, tá?
porque hoje não dá. Não temos horas, não sai um... Aí tem aqui, ó, marido de uma mulher, ou seja, ele não pode ser marido de um homem também, tem que ser de uma mulher. Vigilante, sóbrio, ou seja, não apresentar características de embriaguez no seu comportamento, porque tem gente que não bebe, mas age como se estivesse bêbado. Então, ser sóbrio é isso, é manter-se no equilíbrio, né, das suas emoções. Honesto, hospitaleiros, para quem não gosta de receber ninguém na sua casa. Apto para ensinar, ou seja, ele tem que ter qualificações para o ensino. Não dado ao vinho, ou seja, não pode ficar bebendo bebida alcoólica. Não espancador, né, que tem gente que é presbítero, obreiro, quer bater na mulher, quer bater nos vizinhos, tudo. Não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, só pensa em dinheiro. Mais moderado, não contencioso, né, para ficar fazendo contenda. Não avarento, agora vem o mais difícil. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque o povo fica olhando para nós. Não é que você não vai ter problema com seus filhos, mas não deixe que a sua omissão faça o desgoverno da tua casa acontecer. Quando a pessoa não repreende, não põe regras, não põe limite para os seus filhos, deixa os filhos fazer o que querem. Então, um bispo que deseja o episcopado tem que se enquadrar nessas condições. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Não neófito, ou seja, inexperiente, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, não pode ficar devendo, essa bagunceira aí de Serasa, SPC, por isso que a convenção aqui pede tudo isso aí, quando a pessoa vai ser consagrada. Da mesma sorte o diácono, vai falar do diácono, né? E que não, para que não caia na afronta do diabo. Deu, pronto, fechou. Qualificação de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Tito, capítulo 1 e versículo 7. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado na sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível. Tito, capítulo 1 e versículo 7. Truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada, controla o outro, desqualificando-o para o ministério do Senhor. Aqui, não soberbo e arrogante ou orgulhoso. Jesus amado. Uma pessoa que arrota muita santidade, que está assim, quando fala, está naquele nível superior. Eu tenho um irmão te chamando aí. Fala para ele que eu vou orar e perguntar para o Senhor se eu devo recebê-lo no meu gabinete. Gente, palhaçada. Palhaçada. Não toca na orla da minha manta aqui. Gente, quando você vê alguém que arrota muita santidade, tem muita coisa escondida e muito soberbo, gente, a soberba procede à queda. O soberbo vai cair logo em seguida, mas tem uns que demoram um pouquinho, mais balança, mas não cai, e fica naquela condição de soberba. Então é ruim isso. A pessoa que se acha melhor do que os outros, humilha os outros por causa de roupa, por causa de sapato, debocha do carro dos irmãos, debocha da esposa dos irmãos que não tem dinheiro para arrumar o cabelo, debocha dos filhos que estão em colégio público, e por aí vai, soberbo. Ri da profissão dos outros. Tu é ajudante geral, como diz o presidente Lula. Tu é ajudante geral. Ninguém quer casar com ajudante geral. Gente, para que isso? Para que isso? Todos nós sabemos que a sociedade precisa de todas as profissões. Por que a gente vai menosprezar uma ou outra? Não é verdade? Então, às vezes, se despreza por causa da cor, porque acha superior. Foi por isso que começou a Segunda Guerra Mundial. A raça ariana, nós somos puros. São os melhores. E os demais são inferiores, até encontrarem os russos pelo caminho,
que construíram um tanque muito melhor. Eles não acreditavam que alguém pudesse fazer um tanque, porque eles eram os bambambam. Resultado, a diretoria toda suicidou. Os que não suicidaram morreram enforcados. Então assim, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Qual que foi a condenação do diabo? A soberba o levou à queda e à escuridão. Essa é a condenação dele. Qualificação para os ministérios. Qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudamos aqui. Eu acho que outras qualificações importantíssimas para o obreiro é estudar. Irmão, estude. Ah, mas eu gosto de orar. Mas estude também. Estude teologia. Eu vou repetir. Estude teologia. Faça um curso. É importante você se qualificar. Sabe? Pegue o livro lá, Erros de Português que os pregadores mais cometem. A gente erra muito a língua portuguesa, mas se a gente não ficar se atualizando, a gente vai errar sempre. Sim. Então é muito importante aprender para falar certo, para falar direito, para falar bem, para interpretar um texto, para saber aplicá-lo, interpretá-lo de forma correta, saber usar o púlpito, o microfone, se vestir. A esposa cuidar do marido também, porque às vezes não é falta de dinheiro, às vezes é falta de alguém olhar e dizer, tá errado isso aí, arruma isso aí. Um cuidando do outro, sem humilhar. É possível. E a gente melhorar em tudo. Melhore em tudo, socialmente, como obreiro. Pague suas contas, converse com quem você está devendo, para não dar falatório. O povo fala quando não tem nada para falar. Imagina dando motivo. Imagina dando razão, mano. O povo já está assim olhando para nossa vida, nossos filhos, para todo mundo. Imagina, irmão. E a gente é falho. Eu já falhei muito como marido, já falhei como pai, já falhei como obreiro, como cidadão, como brasileiro, já falhei, já errei muito. Mas eu não quero ficar repetindo meus erros, não, tá bom? Espero que isso ajude nós a crescer bem ajustado, né? A gente aprendendo, porque a gente não vai conseguir ser perfeito, mas a gente consegue melhorar. Isso. Você reconhecer os seus erros, lembrar de onde caiu. A Bíblia diz que o justo, né, cai 7 vezes, né? Não é o ímpio, é o justo, né? É o justo. Ele fala que é o justo. E o Senhor o levanta. Então devemos ter consciência disso, consciência dos nossos erros e mudar. Ter a humildade para mudar. Porque o soberbo, o vaidoso e o orgulhoso, ele é cego em si mesmo e ele não consegue se enxergar. Agora o humilde não. O humilde ele consegue parar para aprender. Por isso que Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. Era apto, né, para ensinar e cuidar das pessoas. Aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E às vezes a gente não é tão manso assim, né? Não. Quando a gente é confrontado diante de algumas coisas, a gente acaba velhaqueando, né? Quem é com os animais aí na doma, sabe o que é isso, né? O cavalo ou o boi, né? Tá velhaqueando, né? Não tá obedecendo, né? Um abração para a irmã Maria Antônia Dornelles, que mandou mensagem aqui, né? Que Deus abençoe. Também um abraço aqui para Eliette Stoff Rosa, que sempre está acompanhando a gente. E os demais irmãos aqui que sempre acompanham na escola dominical. Foram muitos comentários, eu li todos. E a irmã Odália ainda está lutando com o joio ainda e o trigo. Exatamente, irmã Odália. O joio, ele é diferente no processo final. Ele só é palha. Então ele não serve para ser alimento. Por isso uma grande distinção. Jesus disse na parábola que o joio deve crescer junto e lá no final ele separa. Deixa ele separar. Porque é só lá que vai ter o entendimento. Lá. Deixa lá. Senão você vai estragar a lavoura toda. Mas e quando tem muito joio? Tem gente que fala assim, né? O joio deve crescer junto, mas quando é predominante? Quando é predominante... Aí o dono da lavoura não sou eu, nem irmão Eliel. É Jesus Cristo que ele sabe como tirar. É isso. E aí ele sabe como botar o veneno certo. E não compensa, porque quando você olha o livro do Gênesis 18, o próprio Abraão pergunta para Deus, tu vai destruir a cidade inteira junto com 10 justos? Ele diz não, né? Não, nem... Começou com 50, 40, foi indo até em 10, não. Ainda assim, ainda salvou o Ló, que era sei lá, ainda chama, mas a Bíblia chama lá o justo Ló, né? Isso, aí mas era ajuda... em comparação com aquela igreja.
Isso mesmo. A nossa conclusão, vimos nesta lição, vimos o ministério sobre diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como os dons de Deus à igreja. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco nessa escola dominical. Você que esteve ligadinho conosco até esse momento, eu quero agradecer a todos, né? Teu celular tem sofrido, hein? Tem. E quero agradecer a todos. E também deixar um convite aos irmãos aqui da nossa região, de Camboriú e da região. Hoje está acontecendo o 23º Congresso da Escola Bíblica Dominical. O pastor é o preletor Otoniel Teixeira, ali de Blumenau. Foi uma bênção o culto ontem, a ministração da palavra, um estudo bem conciso. Para você que não teve a oportunidade de estar conosco, ou você que não tem como estar conosco, entre lá no canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no site, e veja o culto ontem, a pregação muito linda que o pastor ali trabalhou, né? E lhe convido no dia de hoje, a partir das 18h30, tá bom? O tema é o Espírito Santo conduzindo a igreja no ensino da verdade. Você é nosso convidado, venha ao congresso se você puder, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar ligadinho conosco. E querendo Deus, na próxima semana estaremos juntos. Vou encerrar aqui, passar para o irmão Eliel essas considerações finais. E a oração que o irmão Brito já botou a musiquinha bem baixinho aqui já. Ele tá com fome. Que ele tá com fome, eu acho. O celular do Fabiano que eu tô brincando é porque a película tá bem... Tá toda quebrada já, né? Meu também deu umas beliscadas nos cantos, mas tá aí firme e forte. Deus, obrigado por esse momento que passamos juntos, ouvindo, falando, lendo, edificando e sendo edificado. Que a tua palavra possa ficar em nós e trabalhar através de nós. Abençoa a continuação do dia e uma semana abençoada, maravilhosa para todos os nossos amados irmãos. Que dê muita saúde, que o Senhor conceda paz, prosperidade e vida para desfrutar de tudo que o Senhor tem dado de presente. Que a família esteja reunida em volta de Ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola